eu sou Márcia Moana, médica gastroenterologista, e tenho um prazer hoje de trazer duas convidadas muito especiais para o nosso Outubro Rosa. Na verdade, é o outubro, é a saúde da mulher além do rosa, né? De uma forma integral, a gente trouxe a doutora Larice Quental, agradecer sua vinda, Larice, que é médica ginecologista, a doutora Brena Rocha. Prazer, Brena, muito obrigada por ter aceito esse convite, para a gente falar um pouquinho mais sobre a saúde da mulher nesse mês de conscientização, né, das doenças de mama, principalmente, né, que o Outubro Rosa ele é bem marcado. Acho que Larice vai poder contribuir bastante nesse momento. Isso. O Outubro Rosa hoje, ele é uma campanha mais de chamamento dessas mulheres, né, para alertar em relação ao câncer de mama, que merece nossa atenção e que a mortalidade ainda é muito alta em relação a esse problema. Mas também não podemos esquecer que o Outubro Rosa, ele também traz a conscientização do câncer de colo de útero. Então, há uma campanha que associou, né, que a mulher precisa ser vista de uma forma integrada. Eu costumo dizer que a gineco, ela não pode ver a mulher como uma mama e um útero. Ela tem que ver a mulher como um todo. Então, essa campanha é mais de conscientização, que tem mulher que só lembra de fazer os exames, infelizmente, quando o mês se torna rosa. Perfeito. E aí, Brena, eu acho que você tem muito a agregar também, assim, meus pacientes, como eu gosto de ver de forma integral, eu solicito, na maioria das vezes eu pergunto, você já fez seu check-up anual? Mesmo não estando no Outubro Rosa. Porque eu, por exemplo, eu não faço no mês de outubro, que eu já acho que o mês vai estar muito corrido. As clínicas estão bem cheias. Sim. Geralmente, assim, eu tenho aquele norte que o mês de outubro é o mês que precisa, mas às vezes no mês de setembro eu já me organizo, né, e faço esses exames. E muitas vezes os meus pacientes, as mulheres, né, jovens, idade fértil, geralmente eu já recomendo e solicito, antecipo esses exames. E aí a gente pega pacientes com várias alterações, né? Às vezes bem maior essa alteração do que o que ela me procura, como a gente falou há pouco tempo, sim, né? Sim, e esse sinergismo, né, das especialidades também, porque o Outubro Rosa, não é, como o Larissa falou, não é só o mama, não é só o útero, né? A saúde integral como um todo, né? É aquela mulher que tá ali o ano inteiro cuidando do filho, cuidando do marido, cuidando, né? Sempre aquele papel de cuidadora, né? Tentando ali equilibrar os pratinhos, e aí o outubro chega realmente para ela tentar pensar em si mesma, né? Na saúde. Claro que os exames de rastreio também são exames preventivos, mas tem que lembrar que cuidado é o ano inteiro, né? Então, hoje a gente sabe que vários tipos de cânceres, inclusive o câncer de mama, está associado à obesidade, à sobrepeso, a um estilo de vida ruim, né, com sedentarismo, uso abusivo de alimentos ultraprocessados. Então, é importante esse rastreio até para a detecção precoce, né, de alguns tipos de cânceres, mas lembrar também que o ano inteiro merece esse autocuidado, esse olhar para a mulher. Perfeito. E eu escolhi a gastroenterologia, eu gosto muito da parte do intestino, né? Vocês notam, meu foco, né, nas redes sociais é mais focado no intestino, porque eu acho que é o intestino onde começa tudo, né? Então, o paciente, quando sofre problemas intestinais, descompensa todos os outros, né, realmente a porta de entrada. Então, foi isso que me fascinou na gastroenterologia, e eu queria saber um pouquinho de vocês, por que escolheram essa especialidade. A ginecologia eu também acho uma área fascinante, né? A ginecologia e obstetrícia. Então, você ter a oportunidade de cuidar daquela mulher, da primeira menstruação, a idade fértil, a gestação, a idade mais madura. Então, é você poder acompanhar todas as fases da mulher, vendo que a gente termina sendo uma clínica da mulher também, né? Sim. Como eu disse, eu não posso só ver útero e mama, e aí acompanhar essa mulher, sempre pensando que eu tenho que observar como um todo, a medicina como um todo, e não separadamente. E não só no climatério vai indicar, às vezes, um endocrinologista específico para ver... Nossos exames de rastreio são bem abrangentes, né? Sim. Na verdade, eu digo que elas começam pela gineco e aí a gente vai rastreando. Mas se aparece um nódulo na tireoide, eu encaminho para endócrino. Se aparece alguma problema intestinal, vai para gastro. Então, a gente termina aqui, faz um rastreio mais grosseiro, entre aspas, e vai indicando cada especialidade. E eu acho hoje, Márcia, que mais do que tudo veio à tona. O intestino realmente é nosso segundo cérebro, né?
Isso está cada vez mais reforçando, né? Disseminado. É um órgão endócrino também, né? Não é só para digestão, né? Tem vários... Produção de hormônios, sim. Exatamente. A digestão, na verdade, era a única coisa que sabia antigamente, né? Exatamente. E hoje já vem muito além. Bom, e a endocrinologia é a melhor especialidade, né? Comanda todas as outras especialidades. Muda, assim, os hormônios comandam tudo na vida da gente. O humor, a fome, o prazer... E absolutamente todos os sistemas dependem dos hormônios, né? E você vê, às vezes, alguma alteração pequena no hormônio aqui leva a um efeito, a cascata, né? Em todo o sistema endócrino. Então, eu acho fascinante estudar, sempre achei. E a prática clínica também eu acho maravilhosa, não me canso. Adoro estudar e adoro trabalhar nessa área. E a endócrino tem essa parte bem didática, às vezes, de tabelas, de valores, exata, né? Parece uma ciência mais exata. Parece, mas não é. Não é. Não é fácil assim, não. Às vezes o paciente chega no consultório, né? Vê aqueles valores de referência do laboratório, mas na grande maioria das vezes a gente não usa aqueles valores, porque depende muito da idade, do sexo, do estilo de vida, comorbidade. Né? Então, no final das contas, parece fácil, mas é muito mais complexo. É aquele tratamento individualizado, né? Sim, não existe um valor fechado para cada coisa, para todos os pacientes. E também a questão do acompanhamento, né? Sim. Também, porque muitas vezes, acho que em qualquer especialidade, principalmente especialidades clínicas, muitas vezes a gente não consegue ali naquela primeira consulta fechar um diagnóstico, um tratamento, né? Depende muito dessa visão abrangente. E muitas vezes o tempo ali é aquela quinta dimensão, né? Pra gente conseguir fechar um diagnóstico e tratar da forma mais adequada. E falando especificamente da mulher, como você bem pontuou, eu também percebo muito isso na minha especialidade. Então, muitas vezes o acompanhamento da gente é muito longitudinal, né? Linear. Então, é um acompanhamento ao longo da vida. Então, eu atendo mulheres também, meninas, né, na primeira menstruação, ali na menarca, muitas alterações de ciclo menstrual, depois infertilidade, né, então quando vai ter aí os filhos, a primeira gestação, depois ali no climatério, né, fazer terapia de reposição hormonal, então também é um acompanhamento bem amplo, e eu acho que hoje no meu consultório 80% dos pacientes são mulheres. E eu costumo dizer aí, pegando seu gancho as mulheres na terapia de reposição hormonal. Quando em uma consulta a gente não consegue resolver o que ela vem sentindo há muito tempo. Eu costumo dizer que eu preciso organizar a casa para depois a cereja do bolo, né? Com a terapia de reposição hormonal. Então, a paciente vem, eu digo, olha, eu consigo rastrear, ver os exames, ver o que está faltando, consigo organizar, mas hoje você não sai daqui com um hormônio. Eu preciso saber o que é, até a dose que você precisa. Então, depois da casa organizada, aí sim. Até porque você vem há quanto tempo? Muitas mulheres ainda com aquele tabu, né, de terapia de reposição hormonal, mas que tá ela se quer quebrando muito esse graças tabu, a Deus, graças a Deus, mas ela quer que você resolva a vida dela em uma consulta. Assim, para ter segurança, né, na reposição hormonal, a gente tem que rastrear, tem que fazer exames antes, né, exames de imagem para repor qualquer tipo de hormônio, e no climatério não é diferente. Então, muitas vezes a gente espera realmente ver os exames de imagem, né, ver exame laboratorial para iniciar o tratamento, e muitas vezes até a dose também depende de um tempo, né, pra gente ajustar. Sempre manter a menor dose possível para alívio dos sintomas, mas é muito difícil, eu acho que você, na primeira consulta, resolver. Acho que você pega muito também as pacientes já cheias de antidepressivo, de ansiolítico, quando na verdade, se tivesse iniciado uma terapia de reposição hormonal no momento ideal, isso teria sido evitado. Janela de oportunidade, né, talvez prevenir até outras doenças, né. Mas graças a Deus que tá mudando. Que legal. E aí, falando dos exames laboratoriais, eu acho que pegou numa parte aí que eu queria muito falar com vocês, que hoje a gente recebe muitos pacientes fazendo reposição de vitaminas. Acho que a grande maioria, quando pega os exames, a vitamina D está abaixo ali dos limites da normalidade, a vitamina B12, que varia muito o seu valor, dependendo de cada especialidade, dependendo, claro, dos sintomas do paciente, se tem quadro neurológico associado ou não. Eu queria saber um pouquinho mais da experiência de vocês, como é que vocês fazem no dia a dia ali do consultório, né, os pontos de corte, né, a forma de reposição.
Hoje, minhas pacientes, eu vou muito pela clínica, né? Pela sintomatologia das pacientes. Então, claro que eu vou me basear também no valor do exame, até para saber o tempo de reposição que eu vou fazer, ou vitamina D, a dose que eu vou iniciar. Mas as pacientes vêm com a sintomatologia e ao longo da reposição você vai vendo que está melhorando. Aquela astenia, indisposição. E aquela névoa mental, da falta da B12. O paciente diz assim, doutora, minha memória está terrível, né? Aquela fadiga nas pernas, né? Um formigamento. Então, elas chegam dizendo assim, olha, eu tô com a fadiga, eu tô esquecendo tudo e eu não sei o que é que tá acontecendo. Aí, quando você vai dosar, os exames que é um rastreio básico inicial, você vê deficiência de B12. Então, eu não sigo aquele valor de referência, né? Porque dependendo do laboratório, um valor de 150, 180 tá normal. Para minha paciente, isso não é normal. Então, quando você repõe que melhora essa vitamina, nas minhas pacientes eu deixo entre 600 e 800. E na psiquiatria eles já dizem que B12 em meados ali perto de 1000. Eu não sei na endócrino como é que Breno faz isso. E a D também tem muito essa variação, né? Vai depender se a paciente tem uma doença autoimune, se a paciente tem alguma outra comorbidade, se tem problema ósseo, idade. Então, tudo isso a gente tem que... de fraturas, Exato, levar em consideração. Mas a D, geralmente eu deixo pacientes menopausadas, climatério acima de 40. Exatamente. É muito comum, né? Ver hoje em dia deficiência de micronutrientes, apesar de ser... A gente tá na era dos suplementos, né? Todo mundo já chega usando polivitamínico, mas é o que eu sempre falo. Aquela dosagem de vitaminas, né? Dos suplementos, sejam manipulados ou aqueles comprados em farmácia, muitas vezes são doses muito pequenas, não são suficientes para tratar uma deficiência. Então, acaba que mascara, né? A deficiência, o paciente não procura tanto fazer exame porque se acha ali seguro, porque tá usando aquela pequeniníssima dose de mais de 30, né, suplementos em uma cápsula, em um comprimido só. Então, concordo realmente com o rastreio. A gente pega muito na prática deficiência de B12, de vitamina D, de ferro também, né, muito comum. Muitas vezes a deficiência de ferro, através do exame da ferritina, muitas vezes dá sintoma até mesmo antes da anemia, né? Então, é importante também rastrear e investigar o porquê, né, dessa deficiência também. Não apenas detectar a hipoferritinemia, mas investigar o porquê e tratar a causa. Em relação à vitamina D, também concordo. O ideal é manter ela entre 30 e 60, né, naquela população de risco. Inclusive, uma população de risco que eu vejo que muitas vezes é esquecida são os pacientes com obesidade, né? Então, a obesidade, a gente sabe que ela é um fator de risco para a deficiência de vitamina D, porque a vitamina D é lipossolúvel. Então, acaba que ela fica ali represada no tecido adiposo. Então, muitas vezes a gente trata a obesidade, repõe a vitamina D e depois ela estabiliza, né? Em relação à vitamina B12, aqui no Cariri tem muito. Eu fiz, minha formação foi em Recife, mas quando eu cheguei aqui foi uma coisa que eu lembro que me impactou, porque é muito comum no consultório, né? Eu gosto, até por mudança de perfil de laboratório, eu gosto sempre de pedir com ácido metilmalônico para complementar, né? Porque sempre fica ali naquela zona cinzenta. Na endocrinologia, a gente considera a zona cinzenta ali 280. Homocisteína também. E a homocisteína, exatamente. Eu gosto de usar os dois metabólicos. Inflamadas, diminuir a B12, né? Então, eu gosto sempre de associar os três, a B12, ácido metilmalônico e a homocisteína, para realmente ter uma certeza desse diagnóstico de deficiência, até porque seria uma medicação aí que você está usando a mais. Muitas vezes a gente precisa usar injetável também, né? Alguns pacientes não, mesmo com o uso sublingual, já para evitar aquela absorção do estômago que pode estar prejudicada, muitas vezes a gente precisa fazer injetável. Então, eu gosto sempre de dosar os 3 metabólitos, né? E ferro, o ideal, assim, da ferritina, eu procuro sempre manter ali por volta de 50, né? Principalmente pacientes que estão ali em tratamento de sobrepeso, obesidade, que vão usar medicações que podem alterar a absorção, né, no intestino, no estômago. Eu sempre procuro deixar a vitamina D entre 30 e 60, a ferritina acima de 50 e a B12 acima de 350. Normalmente são os parâmetros que eu utilizo. Na gastro também não é tão diferente, a gente mantém mais ou menos acima de 350 a B12, só que pacientes de risco, doença ileal, né, doença de Crohn, a gente costuma, né, uma doença inflamatória intestinal mais grave, a gente costuma deixar níveis maiores, né, de 500 até 600.
E aí, pegando esse gancho, não só é importante diagnosticar e tratar essas hipovitaminoses, a gente precisa saber a causa, Exato. né? Então, assim, é muito comum vir, e aí não tratando a causa, a gente volta a recorrer às deficiências, né? Seja por o Helicobacter pylori, seja por alguma doença celíaca, né? A própria ileite, né? Por alguns motivos, seja doença inflamatória ou não. Então, é sempre lembrar, mesmo no corre-corre do nosso consultório, né? Às vezes a gente fica no automático de iniciar uma reposição, checar o exame, mas às vezes parar para ver a ferritina baixa. Muitas mulheres querem, sempre culpam o fluxo menstrual, né? Mas aí quando eu vejo o intestino muito inflamado, tem uma calprotectina fecal acima de 800, eu digo, não é só, né? Porque assim, doença celíaca também, às vezes é só uma pronto, às vezes só uma anemiazinha discreta, sem muitas alterações, umas transaminases tocadas, e o paciente se adapta com aqueles sintomas intestinais e acha que é normal. Ô, Márcia, eu vejo muito hoje no consultório a hipovitaminose também, a ferritina baixa, pacientes com doenças intestinais, como intolerância à lactose, e aí você começa a perguntar, sente a barriga estufada? Tem muitos gases? Você começa a perguntar, mas o paciente é tão adaptado que ele diz assim, não, doutor, eu não sinto. Você não sente, aí depois que ele diz, então eu acho que é isso. Eu começo o dia e no final do dia eu tenho que abrir minha roupa porque fica apertada. Então, assim, quando você vai puxando, a medicina vai se integrando, realmente, sim, né? Então, isso. O intestino vai fazendo parte do nosso dia a dia, de qualquer maneira. Hoje também a colonoscopia, acima de 45 anos, né? Então, as pacientes, elas podem nem gostar do exame, mas elas saem do meu consultório com a solicitação da coluna. Exatamente. Com as mulheres a gente consegue ser mais convincentes, né, delas fazerem. Os homens ainda têm um pouco mais de dificuldades, mas costumam, assim, antecipar. Não, vamos solicitar o sangue oculto nas fezes, dependendo, seriado, né, o imunocromatográfico, que não vai precisar da dieta, seriado. Caso venha alguma amostra positiva, a gente vai conversar sobre a colonoscopia. Porque lá em casa, até o meu pai, ele não aceitou ainda realizar a colonoscopia. A sorte que os exames dele sempre vêm normais, então eu nem tenho como convencê-lo, né? Mas realmente. E eu tô ficando impressionada, porque as mulheres têm feito. Tem, ela pode até reclamar. Sim. Aí, doutora, tem certeza que precisa desse exame? Eu disse assim, você pode não fazer até pro meu retorno, mas eu preciso que você faça esse exame. Isso. E aí, elas têm feito, graças a Deus. E a gente tem agradecido bastante, os ginecologistas aumentaram muito esse rastreio, né, da colonoscopia. Colocaram realmente a colonoscopia como realmente o exame preventivo, mais um exame do Outubro Rosa. E foi um exame que reduziu, né, a idade, agora 45 anos, né? Agora a cada 5 anos, se não tiver fatores né? de risco, né, sim, seria a partir dos 45. Aí eu ainda tento amenizar, é só a cada 5 anos. Exatamente. Mas isso, não, às vezes, não é o suficiente, né? E aí, vamos puxar agora o assunto sobre obesidade, que é um assunto extremamente relevante, né, endêmico até. E o que a gente vê no dia a dia, né, do consultório da gastro, os pacientes com refluxo, uma doença crônica, que muitas vezes o problema está no peso em excesso, né? E essa grande dificuldade, a gente precisa realmente estar ali colado no endócrino, para poder ter um sucesso terapêutico, né? Porque senão aquele paciente vai ficar dependente daquela medicação pro refluxo, nunca vai curar e muitas vezes vai ter até para-efeitos a longo prazo. Sim. Eu acho que você também pega muito, né, Brena? Com certeza. Todo dia no consultório. Todos os dias, 90%, eu acho, dos meus atendimentos hoje são... Às vezes o paciente não vai nem por sobrepeso e obesidade, né? Vai por outras questões, mas a gente sempre precisa enxergar ele como um todo. Precisa ver, pontuar e tratar, né? Sempre com esse olhar empático, né? Mas a obesidade hoje é causa de várias doenças, né? Mais de 20 tipos de câncer, então sempre gosto de pontuar isso para os pacientes. E quando a gente trata a obesidade, a gente trata todas essas doenças filhas, né, da obesidade, doença do refluxo também, o próprio câncer de mama, né? A gente sabe que tem associação com a obesidade. Puxar para gineco, né? O Outubro Rosa, que é fator de risco para o câncer de mama. Exatamente. A esteatose hepática, né? O diabetes, o pré-diabetes, resistência insulínica. Então, é uma gama de doenças aí que a gente precisa parar esse ciclo vicioso, porque uma leva a outra, né? O ganho de peso leva a piora da resistência insulínica, que leva a mais ganho de peso, e esses pacientes, muitas vezes a gente precisa lançar mão de medicações que podem, inclusive, piorar também alguns sintomas gastrointestinais, né? Então, o mais importante do que medicação é a gente tentar mudar realmente o estilo de vida, né? Fazer enxergar como aquele estilo de vida, os hábitos alimentares, né?
precisa realmente ter uma mudança efetiva, porque remédio nenhum no mundo resolve um estilo de vida ruim. Ninguém faz isso. Eles querem botar tudo para as canetinhas não milagrosas. Caneta mágica, né? Fora o reganho depois, né? Exatamente. Que quando para... Então, medicação é sempre a cereja do rebote, bolo, né? A gente não vai, eu sempre falo isso, a gente não pode usar a vida inteira medicação. Nem você quer gastar mais de R$1.000 numa medicação todo mês, a vida inteira. Então, a gente sempre tenta usar o tempo necessário, mas, junto à medicação, tem que ter mudança efetiva e duradoura, né? Dos hábitos de vida. Acho que a gente tem que acompanhar ele de perto, né? E ter essa linearidade, esse segmento, criar aquele vínculo, né? O paciente e o doente. Porque, assim, não é fácil. Essa virada de página do paciente obeso, que não é só porque ele quer, realmente é uma doença. Exatamente. Mas muitas vezes é o X de todos os problemas. Então, acho que é, às vezes, o maior foco. Ele não lhe procura, né, como você falou, muitas vezes ele não me procura pela obesidade. Mas eu sempre costumo pesar meu paciente lá no consultório. Vamos subir aqui na balança. Doutora, tem certeza? Fica até constrangido. Fogem da balança. Né? Aí eu vou, não, vamos pesar a sua altura, calculo o IMC ali, vejo. Aí a gente tem que abordar de uma forma também bem delicada, porque não é fácil, né? Muitos negam e eles não acreditam em si, não acreditam que eles conseguem, que eles podem. Porque por muito tempo, assim, se frisou que a obesidade era culpa da pessoa, né? Até muito cruel você pensar isso, né? É desleixo, é falta de força de vontade. É só fechar a boca que emagrece. A gente sabe que não. Hoje a gente tem vários estudos mostrando alterações fisiopatológicas, genéticas, né? Então, não é só o ambiente, né? Hoje a gente sabe que 70% do peso de uma pessoa é determinado geneticamente. Então, realmente, é um estilo de vida, são mudanças que precisam ser efetivas e a longo prazo. Porque se relaxar, reganha um peso. E assim, quando a prescrição é mudança do estilo de vida, essa é a mais difícil, né? Eles fogem. Eles querem só um remedinho para sair dali. Eu digo assim, hoje minha prescrição vai ser mais difícil. A paciente, por quê, doutor? O remédio é difícil de encontrar. Não, é porque você tem que mudar. Então, assim, é muito complicado. Eu tinha um professor que ele dizia, no seu consultório você só precisa ter uma fita métrica para medir a cintura abdominal. Barato, pode levar para qualquer lugar e dar vários diagnósticos, né? Sim, uma exatamente. Doença que é fator de risco para muita coisa e que já tem um CID que é doença e é justamente o que você falou. Não é culpa, não é falta de vontade, é complexo mesmo e tem que ter empatia da família até, né? Ajudar no tratamento. E eu acho que é uma profissionais. Doença, exatamente, que não é mais só da endocrinologia, não é mais só da nutrição, né? Acho que todos os profissionais de saúde precisam realmente saber abordar um paciente portador de obesidade e saber tratar. Hoje não é mais só do escopo da endocrinologia, né? Até para saber lidar também de uma forma empática, né? Sem preconceito, entender a fisiopatologia, entender como é o tratamento, como o tratamento influencia nas outras medicações que o paciente usa. Então, acho que tem que ser um conjunto de todas as especialidades. Eu acho que a gente dando exemplo, até acompanha os stories de Brena, fazendo lá musculação, academia, então isso estimula, né, porque assim, a maioria das doenças a gente tem que receitar ali pelo menos 5 vezes na semana, um treinozinho de 30 minutos. Então eu acho que esse estímulo que a gente dá também para os nossos seguidores, nossos pacientes que estão ali, o exemplo arrasta, com certeza. O exemplo arrasta. Na minha 10 eu sempre pergunto atividade física. Ela faço, doutora, eu varro a casa todo dia. Eu disse, não, mas não conta. Não precisa. Eu pego meu filho na escola e não sei o que, a pé. Isso aí não conta, tá fora, não é suficiente. Exatamente. E a mulher tende a não se priorizar, né? Exatamente. Então ela vai fazer tudo, a última coisa vai ser o exercício físico dela. Que hoje é prescrição para tudo. É o que a gente chama de padrão de autossacrifício, né? Na anamnese feminina tem que ter como é um ambiente no trabalho, como é um ambiente em casa, quem é que cuida dos filhos, você divide as tarefas. Porque se a gente não tiver esse olhar, muitas vezes ela não percebe, né? A sobrecarga, que ela tá sobrecarregada, né? Porque já tá adaptada, já tá acostumada, tá ali trabalhando 10, 12 horas por dia. A gente se acostuma o bom e o ruim, né? O ruim vira normal. E aí a atividade física, não tem um tempo. Bom, se na sua rotina você não tem tempo de se cuidar, você tem que rever, né? Se a sua rotina não é saudável para você e, consequentemente, não é saudável para quem você ama, quem você cuida, né? Então, é importante ter esse olhar até para gerar esse desconforto, né? Na mulher também. Perfeito. E falar agora com Larice sobre um tema bastante desafiador também na ginecologia, que é a endometriose, né? O grande calo ali nas mulheres jovens que sofrem com dores pélvicas crônicas, que já rodaram vários especialistas.
às vezes cai no gastro, né, para investigar ali as intolerâncias, se realmente há síndrome do intestino irritável ou não, que hoje, cada vez menos, eu dou esse diagnóstico, porque é tanta coisa para a gente excluir. Sim. Né? Então, ó, eu sou, acho que uma das gastros que menos fecham um diagnóstico de intestino irritável, porque é tanta coisa além, e assim, eu já tenho grandes descobertas com as intolerâncias, com a própria disbiose, com a endometriose, que muitas vezes o intestino irritável, se existe ou não, é o menor problema. Sim. Né? E aí eu queria saber como é, assim, a rotina, realmente, esse acompanhamento de perto, né, para tratar essas mulheres que sofrem, muitas vezes, dores incapacitantes e que muitas vezes elas perdem a esperança. Né? Sim. Porque eu já vi muitos casos. Endometriose é uma doença inflamatória crônica que a mulher ela tem que aceitar primeiro aquele diagnóstico, que não é fácil. Muitas vezes ela já tem rompido o casamento, muitas vezes ela já tem perdido o emprego, porque na época da menstruação tem muita dor, falta muito, incapacitante. Então são as mulheres muitas vezes desesperançosas até, né? Até de um sonho que tinha de ser mãe, e a endometriose às vezes traz junto infertilidade, mas uma doença que também mexe e depende muito do intestino. Né? É uma doença que envolve vários especialistas. Eu costumo dizer que a gente precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de um gastro junto da paciente da endometriose, que é uma paciente sofrida, que tem uma dor que muitos não acreditam, né? Então, a gente sabe que, por ser uma doença inflamatória crônica, essas pacientes têm alteração da microbiota, você sabe mais do que eu até, né? Na microbiota intestinal, e elas começam a ter essas bactérias que vão liberar citocinas inflamatórias, e essa inflamação vai perdurando e vira um ciclo vicioso. Então, as pacientes, às vezes, podem até ter uma síndrome do intestino irritável. E, às vezes, o contrário, a paciente vai para mim com endometriose, mas a gente descobre também uma intolerância alimentar, né? A paciente diz, doutora, eu sentia só no período menstrual, mas agora eu estou sentindo o mês inteiro. Mas vamos rever o que foi que aconteceu. Aí eu sempre pergunto na minha anamnese, mudança de hábito intestinal, se a paciente sente estufamento abdominal, e muitas, infelizmente, desconhecem o corpo. E outras, é verdade, na época da menstruação eu tenho diarreia. Será o que é isso? Será se tem alguma coisa a ver, doutora? Não, mas eu acho que não tem a ver. Quando, na verdade, que você traz essa doença para integrar a paciente, ver ela como um todo, tem tudo a ver, né? Uma doença que, hoje em dia, cada vez mais, graças a Deus, diagnosticada, mas no quadro atual, no cenário atual. Mas era uma doença que tinha um atraso de diagnóstico de 7 a 10 anos. Imagina essa mulher sofrer com cólica a vida inteira, incapacitante, mas a mãe dizia que era normal, mas a avó dizia que a cólica era normal. E hoje a gente tem um lema, dor não é normal, né? Então essas pacientes, elas têm que se alertar. Não pode se acostumar com a dor, né? Dor nunca será normal. Nunca. Eu acho que sempre, se não conseguiu com aquele especialista, tente procurar outro, tente ver de uma forma mais global para entender. Porque a gente não pode negligenciar essa dor. E ela não pode se acostumar com essa dor. E aí o que eu digo também, o exame de rastreio, ou a ressonância de pelve, ou a ultrassom de mapeamento, eu digo, a anamnese é o fundamental. O diagnóstico vem da anamnese. Então, o diagnóstico é clínico, o exame é complementar. Eu digo às minhas pacientes, você vai fazer esse exame para a gente ver onde é que tem foco. Mas se disser que não tem foco, não significa que você não tem endometriose. Isso para elas, às vezes, para assimilar que elas têm aquela negação do diagnóstico, né? E ela diz, doutora, mas meu exame deu normal. Eu não tenho, né? E aí, quando a gente volta na anamnese, volta mostrando o que ela sentia, ela começa a acreditar e saber que o problema é real. E agora vamos falar sobre um tema bem relevante, que são a reposição hormonal. Acho que a gente já comentou um pouquinho no começo da nossa conversa, mas eu vejo que isso precisa ser mudado, né? A gente precisa repensar, os profissionais precisam entender, né? Não só os pacientes aceitarem, mas quando a gente tem um conhecimento daquilo, consegue convencer o paciente realmente dos benefícios. E eu queria que Brenda falasse agora um pouquinho para o nosso público que está nos assistindo, as mulheres que estão ali próximas ao climatério, que começam a ter todos os parefeitos, né, das oscilações hormonais e tem esse receio, mas que estão sem qualidade de vida, né, por toda essa alteração hormonal. Então, queria que você desse um fechamento aí sobre os mitos da reposição hormonal.
existe um medo, né, um receio muito grande da terapia de reposição do climatério, o medo de câncer de mama, né? E não é um medo só da população leiga, das mulheres, é um medo muitas vezes dos médicos. Então, eu recebo muito mulheres que já foram em 5, 6, 7 médicos, né, falando exatamente dessa repercussão do climatério na qualidade de vida, os fogachos, né, que repercutem muito no sono, no trabalho, no lazer, ressecamento vaginal, né, dor no ato sexual, irritabilidade, muitas mulheres com muita flutuação de humor. Então, muitas relatam, doutora, eu não me reconheço mais. E essas alterações muitas vezes iniciam anos antes da menopausa, né? A menopausa é um termo que a gente usa para a data da última menstruação. Então, o climatério, ele engloba esse período antes, durante, né? E após essa última menstruação, a menopausa. Então, são mulheres sofridas, passam por muitos médicos, muitas vezes demoram anos para chegar em algum médico que estude e entenda a importância e a segurança da terapia de reposição hormonal. Hoje, a gente sabe que em mulheres selecionadas, né, com indicação de fazer a reposição, não são todas as mulheres, a gente avalia isso em consulta, mulheres muito sintomáticas que têm indicação de repor hormônio no climatério. Existe hoje muita segurança, porque a gente consegue, antes de iniciar, detectar possíveis doenças que possam ser pioradas com a reposição hormonal, entre elas o câncer de mama, né, cânceres ginecológicos no geral, câncer de mama, de endométrio, ovário, detectar alterações de fígado, que também são contraindicações à terapia de reposição hormonal. Hoje a gente tem mais opções também de reposição de hormônios. Antigamente se usava há 40, 50 anos atrás, né, que era de onde surgiu esse medo, né, que eu não era nem nascida, eram usados hormônios, o estudo da WHI, eram usados hormônios sintéticos, né, então hoje em dia a gente usa hormônios naturais, exatamente para mimetizar os hormônios femininos. Hoje existem mais vias também de administração, né, muitas mulheres não podem fazer a via oral exatamente por alterações hepáticas, alterações metabólicas, né, por piora de dislipidemia, de pressão arterial. Então, hoje a gente tem um arsenal para dar muito mais segurança e qualidade de vida para essa mulher que procura a gente. E esse acompanhamento também, a longo prazo, é muito importante, porque não existe data para término dessa terapia hormonal, né? Muitas mulheres chegam falando, doutora, quando eu vou parar a terapia de reposição hormonal? Sempre a resposta é até a próxima consulta, até surgir alguma contraindicação, porque a gente sabe que esse acompanhamento, se fez os exames anteriores, né, antes do início, estava ali na janela de oportunidade, que confere essa segurança para início da terapia hormonal, normalmente até os 60 anos de idade e até os 10 primeiros anos da menopausa, né, se está na janela da oportunidade, não tem contraindicação e está utilizando um estrógeno que seja adequado para o caso daquela paciente, e se a mulher tem útero, está utilizando a progesterona para evitar hiperplasia, câncer de endométrio, a gente pode usar realmente por longo prazo, desde que faça esse acompanhamento adequado. Então, é uma terapia segura, quando bem indicada, muda completamente a qualidade de vida e a história natural de vida daquela mulher. Hoje, a gente tem trabalho que mostra, inclusive, redução de mortalidade, né, a terapia. Riscos cardiovasculares. Isso, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doença óssea e a qualidade de vida como um todo. Então, tanto a endocrinologia como a ginecologia, né, atua muito nessa frente, e hoje a gente vê muito mais mulheres usando, né, e com muito mais confiança, exatamente por conta dessa mudança de paradigma. Isso. Eu costumo dizer que o hormônio, quando bem indicado, é vida, né? Claro que você tem que saber quando contraindicar o hormônio. Isso. E aí está a chave da questão. Mas essas pacientes, elas passam 30 anos a menopausa, né, que a última menstruação nessa fase. Então, as mulheres não precisam ter aquela vida sofrida que tinha antigamente. Não precisa ter uma fratura para depois ela pensar em uma reposição. Ela precisa ter qualidade de vida no casamento. Então, a gente tem que pensar em todas as fases da mulher, em todas as situações. Em casa, a disposição, o bem-estar, o humor da paciente. Imagina uma mulher chata, briguenta dentro de casa. Isso quebra totalmente. Eu costumo falar que a mulher é o temperamento do lar. Exato. Se a mulher estiver fora dos eixos, nada vai fluir na casa. E é impressionante ainda como algumas chegam com muito medo. Mas é justamente isso.
quando ela passa por alguém que passou esse medo para ela. E eu costumo dizer que a gente tem que ir fazendo um trabalho de formiguinha. É um aquele tabu, trabalho, na verdade, ficou exato, isso e vai virar, isso vai ser vem difícil quebrar essa... de antigamente, né? Então, assim, a gente vai fazendo esse trabalho, mostrando o benefício da reposição hormonal, a longevidade que a gente traz para essa paciente, né? Que hoje é muito mais aceito e que não tem dúvida se for bem indicado. Exatamente. Eu acho que a gente tem essa missão até de propagar, né, não só para os leigos, mas para os próprios profissionais. Às vezes disseminam essas informações e fica todo mundo confuso, né? Brenda, eu não sei se chegam perguntando assim, doutora, mas hormônio engorda, né? Ah, eu digo, não, demais. a falta dele é que pode aumentar a barriguinha, né? A paciente tende a acumular essa gordura em culote, em abdômen. E eu digo assim, às vezes é a falta dele que faz isso. Então, o mito ainda é que engorda, que causa câncer, e a gente tem hoje cada vez hormônios mais modernos, de mais várias seguros. vias, adesivo, Gel, transdérmico, né? Então hoje tem para escolher o que a paciente pode, o que ela tem a disciplina para fazer. Reposição hormonal, queria aproveitar o momento para alertar que eu recebo muitas mulheres no climatério, usando testosterona, sem fazer a terapia de reposição hormonal clássica, né, que a gente sabe aí por vários estudos da segurança, as indicações, a melhora de qualidade de vida. Muitas vezes não faz nem o estrógeno, a progesterona já começa com a não só por fins estéticos, não, para melhorar principalmente libido, né? né? Então, libido na mulher é extremamente multifatorial. O hormônio é só uma picadinha ali. A cereja do bolo, né? Exatamente. Deixa eu dizer, quando você faz o estrógeno e a progesterona, às vezes ela nem precisa. Isso. Muitas vezes ela nem precisa. Existe uma única condição que a gente indica testosterona na mulher pós-menopausa, que está associada ao transtorno do desejo sexual hipoativo, né? Na mulher ali no climatério, que é um diagnóstico dificílimo de ser dado, com certeza. Primeiro, não se dosa testosterona, então não é uma deficiência de testosterona. Muitas vezes a mulher já chega com essa dosagem, mostrando que está baixa, mas não existe esse diagnóstico na mulher de deficiência de testosterona. E a gente precisa excluir várias outras condições clínicas e para poder fechar, né, dar esse diagnóstico com clareza, com certeza. E essa mulher precisa estar em dose otimizada de estrógeno, né, e da progesterona para poder a gente fechar esse diagnóstico. Não pode estar usando antidepressivo, ansiolítico, a gente sabe que repercute na libido. Tem que avaliar como está o ambiente familiar, as relações dentro de casa, no trabalho. Então, é um diagnóstico complexo e muitas vezes o que a gente vê são profissionais passando por cima realmente da ciência, né? E prescrevendo o hormônio masculino, né? O mais fácil. E muitas vezes a mulher já percebe que, não, doutora, não mudou nada na minha vida. Minha libido não melhorou. E porque realmente não, efeitos, né? Não melhora. E os efeitos colaterais, metabólicos, né? Bagunça todo realmente o sistema endócrino. E o que a mulher esperava, tinha esperança de melhorar, acaba piorando. E muitas vezes ela nem quer voltar a fazer o correto. Aí essa paciente ainda para você tirar a testosterona dela, começar a terapia de reposição hormonal correta e caso seja necessário fazer, ela já é uma paciente que já vai ficar com receio de voltar a fazer de acordo com o que a gente sabe que é para ser feito. Isso, por isso que muitas vezes a prescrição não é na primeira consulta, até para a paciente chegar a ter confiança no seu trabalho, né? A gente vai explicando, essa relação médico-paciente é muito importante, porque mais uma vez é uma terapia que a gente faz a longo prazo, então também não adianta usar um mês e parar, né? Eu costumo dizer que se tivesse uma medicação para libido, a gente resolvia 90% das causas das queixas de consultório, tá? Mas não é. A primeira pergunta que eu faço é como é a sua relação com o marido? Aí ela, doutora, não é muito boa não. Ali a gente já sabe que a causa começou ali. Eu posso até achar outras, antidepressivo, ansiolítico, mas tudo começa ali. E a sexologia até explica, tem que treinar, assim, a relação sexual precisa estar ali na rotina do casal, da mulher, da casa, né? Então, não é só o banho, a refeição, as compras, o trabalho, não. A atividade sexual, ela precisa estar lá, porque talvez a ausência dela seja a maior causa de falta de libido. Interação do casal, né? Ali é muita intimidade, muita interação. E a mulher percebeu o que ela gosta, né? Sim. Como ela gosta de ser tocada, como é o início ali da atividade sexual, se tem orgasmo, se não tem, né? Tem mulheres que nunca se conhecer, né? Nunca tiveram orgasmo, nem sozinhas, nem com parceiro. Então, muitas vezes a queixa não tem o desejo sexual, mas tem toda uma questão, muitos tabus, muitos preconceitos. Pegando o gancho aí do orgasmo, ela chega dizendo assim, doutora, como é
Meu marido não consegue. Eu disse, não é seu marido. Você tem que se conhecer. É você que tem que saber como é que você vai ter orgasmo. E aí você pode até passar para ele como é. Mas assim, não é seu marido que vai descobrir. É muita pressão pro pobre do marido. E outra, assim, é a falta do conhecimento. É aquela coisa que eu digo assim, a religião, às vezes, criou isso e a mulher não pode se tocar, a mulher não pode fazer nada porque era pecado. Né? Então, isso repercute hoje no dia a dia e na qualidade de vida dessas mulheres. Com certeza. Pois é, que papo legal, não foi? Eu acho que teria vários outros momentos para a gente falar, né? Não só no Outubro Rosa, mas eu acho que essa integração da saúde da mulher de uma forma geral, né? Principalmente, eu acho que é uma das especialidades que tem mais contato diretamente, né, com o sexo feminino, que é a endócrina e a ginecologia. Fico bem feliz, espero termos outros momentos como esse, que eu acho que vai engrandecer bastante, não só nossa relação, mas ajudar muitas pessoas que vão assistir, né, esse podcast junto com a gente. Agradecer especialmente a Larice, agradecer a Brena, e fico aí à disposição, se vocês quiserem falar algo, finalizar esse nosso momento, vocês fiquem à disposição. Eu agradeço o convite e eu quero alertar essas mulheres para elas se priorizarem, se cuidarem, não só no outubro, mas o ano inteiro. Agradeço também o convite. Nas próximas pode me chamar. Adoro esse tema. Como eu falei, a minha rotina, 90% dos atendimentos são mulheres em diversas fases da vida. E eu acho que é isso que todo mundo falou aqui. O mais importante é se cuidar, né? Olhar para as suas necessidades, até para os seus desejos também, o que faz. É muito importante a gente se fazer feliz, né? Não esperar o outro. E esse autocuidado precisa ser feito não só no Outubro Rosa, mas no ano inteiro. Perfeito, a felicidade vem dentro da gente, né? A felicidade não está em pessoas, não está em coisas, em bens materiais, vem de dentro. É isso. Obrigada. Obrigada.